mundo é contra mim, eu sei. Agora quem está do meu lado, sente o que eu sinto? Está vendo o que eu estou vendo? Tem a mesma dependência que eu tenho do meu Deus? Eu não me importo com quem é contra mim. Eu quero saber quem está aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Senhor, não importa se eles estão contra mim, dá para quem está do meu lado a visão que eu estou tendo. Quando Eliseu acaba de orar por ele, ele diz: eu estou vendo um exército maior ao nosso favor, carros e cavaleiros de fogo. Segundo livro dos Reis, por favor. No capítulo de número 6. Versículo 14, por favor, leiamos. E enviou então para lá cavalos e carros de um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Versículo de número 22. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. 23. E apresentou-se-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Por favor, queridos, continuemos a leitura a partir do versículo 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Último versículo, por favor, capítulo 7, versículo 19. E aquele capitão respondera ao homem de Deus, dizendo: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus lhe dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Tomai o vosso assento, por favor. Queridos, existem 2 profetas que num tempo de grande apostasia em Israel, eles foram o despertar de Deus para a nação. Deus levantou Israel para que de Israel viesse a tribo de Judá, e da tribo de Judá viesse o Salvador do mundo. Então havia um padrão estabelecido para aquela nação. E o padrão, um dos padrões, era servir ao único e verdadeiro Deus. Só que haviam 2 tipos de lideranças que deveriam manter Israel nesse padrão: reis e profetas. Os reis e profetas vieram numa dimensão espiritual. Não era só o profeta que representava Deus na terra, não, o rei também. Até porque todas as autoridades são representações de Deus na terra. Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo de número 13. Então, o rei, na época de Israel, representava mais ainda a direção de Deus, pois este era escolhido pelo próprio Deus para liderar o seu povo. Quando um rei falhava e ele era a maior referência da nação, o povo seguia o caminho desse rei. Não sei se você já meditou no primeiro livro dos reis, 1º e 2º Crônicas, você percebe que a nação andava nos caminhos de seus reis. Ou o rei fulano andou no caminho de Cicrano, seu pai. O estilo de vida de um rei determinava o caminho da nação. Sendo um rei idólatra, Israel também se tornava idólatra. Sendo um rei aliançado com Deus, Israel se aproximava da aliança com Deus. Como os reis começaram a falhar nisso, Deus começou a levantar profetas para despertar o rei e o povo. E 2 deles que mais confrontaram reis são Elias e Eliseu.
Esses confrontavam o rei ao mesmo tempo que confrontava a nação e os responsabilizava de modo separado. Num desses profetas, Elias e Eliseu, chamados teologicamente de javistas, ou profetas que apresentavam Javé numa geração de povo de Deus, crentes que se prostravam diante de Baal, eles eram apresentados como profetas javistas, profetas que traziam o povo de volta para Iavé, Javé, Jeová. Eles batiam de frente contra um sistema falido que se colocava contra a palavra. Então o reino se colocava contra o texto bíblico, e Elias e Eliseu os fazia voltar para a verdade das Escrituras. Agora, no capítulo de número 6 e 7, eu preciso introduzir isso aqui para a gente caminhar para o desenvolvimento do capítulo 7. Prometo não alongar-me. O ministério de Eliseu está sendo desenvolvido. Alguns milagres estão sendo realizados para que ele seja reconhecido como profeta. Não era simplesmente dizer assim diz o Senhor. Era necessário fazer milagres poderosos. E hoje, no nosso tempo, a verdadeira confirmação de um profeta não é assim diz o Senhor. A partir de Atos dos Apóstolos, quando se torna visível o ministério do profeta, o exercício do dom profético na igreja, nem mais se diz assim diz o Senhor. Em Atos dos Apóstolos nós temos assim diz o Espírito Santo. E o maior profeta disse em Mateus 4, está escrito. A confirmação de que eu tenho na minha vida o dom profético para a edificação da igreja, não é o assim diz o Senhor. É se aquilo que eu digo é confirmado pelo está escrito. E o que está escrito é que o dom da profecia deve ser exercido, primeiro, eclesiasticamente. Então, falando de profetas, eu não tenho como fugir disso aqui, porque na nossa geração tem muita gente se dizendo profeta, mas é profeta de Facebook. O cara abre a live e conforme os nomes vão subindo, ou ele vai lançando necessidades, vai subindo os olhinhos de lágrima. É mesmo, eu estou assim. É mesmo, eu estou assim. E a maioria é mulher. Me perdoe as irmãs, mas eu não estou acusando-as de nada. Isso é natural. O sentimento aflorar no coração dela quando ela escuta que a sua necessidade foi declarada. Isso é normal. Então eles vão lançando necessidades da época, da geração e do tempo, e vai subindo aquele tipo de gente que é net crente, vive na net, mas não é crente na igreja. E quando escuta o cara falar conforme a necessidade, é mesmo, Deus fala, Deus, estou aqui. O cara lê o nome dela e já lança o pix, está aí, viu, vaza? E eu tenho uma profecia para tu. Mas se dá uma Bíblia, a rede social do cara cai. Porque eles são manipuladores. Deus pode te usar na internet, mas você não pode ser reconhecido como o profeta da net. Eu como pastor e teólogo, eu sou um pastor e teólogo na net, agora não dela. Porque antes que o Orkut existia, eu já pregava. Então, quem tem o dom da palavra, a Bíblia diz que a Bíblia diz, Novo Testamento, igreja, que a profecia deve ser feita na igreja, para que a igreja possa julgá-la, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja confortada e consolada. Então por que a gente não quer profetizar na igreja, publicamente? Se a igreja tem que julgar a profecia. Agora, como a igreja vai julgar a profecia se ela não lê Bíblia? E a minha autoridade para julgar a profecia está na Bíblia. Porque Jesus disse que a gente só pode julgar pela reta justiça. Se eu julgo a profecia de alguém sem abrir as escrituras, aí eu não passo de fofoqueiro, eu não passo de contendeiro. Agora, se eu estou julgando o ministério de alguém com a Bíblia aberta, me chame do que tu quiser, meu irmão, eu vou continuar julgando. Por quê? Porque a régua não é o que eu penso, a régua está aqui. Então, pelo amor de Deus, não se empolga quando a gente fala sobre os profetas do Antigo Testamento. O camarada hoje, na dispensação da graça, cujo o Espírito Santo foi dado para toda a igreja, ele pensa que ele é o profeta da igreja. Não, nós não temos profetas da igreja. Nós temos o dom de profecia na igreja e temos profetas na igreja. E no trabalho eu sou o quê, pastor? Funcionário. E na escola? Estudante. E no ônibus? Passageiro. Porque o ofício de profeta te fazia profeta onde você estivesse. Agora, o dom de profecia é exercido eclesiasticamente. Reunião de culto, ou se Deus te der uma profecia no ambiente externo, é para falar do evangelho, ou atrair alguém para o evangelho. Como é que os camaradas fazem reunião com empresários e solta profecia para tudo que é empresário, mas ninguém se arrepende? Ninguém muda de vida. Por quê? Porque não tem ninguém ali para julgar a profecia. Fala Deus. Aí a gente volta para o ministério do profeta. Quando Eliseu está sendo reconhecido publicamente como profeta através das obras poderosas e não apenas pelo assim diz o Senhor, chega um tempo de guerra.
Os irmãos sabem que para Israel conquistar aquela terra foi difícil, mas o que dificultou Israel conquistar a terra foi pecado. Só que para manter-se na terra, Israel precisava capacitar-se. Hoje Israel está como nação isolado de tudo e todos. Atrás de Israel só mar, não tem para onde fugir se alguém cercar, e aquela nação está de pé por um milagre. Eles, de tantas guerras que enfrentaram, se autocapacitaram para se protegerem. Então a maioria dos capítulos das histórias narrativas do Antigo Testamento, você vai perceber que são pessoas, exércitos, tentando destruir Israel. Mais uma vez nós temos uma guerra contra a nação de Israel. Versículo 8, o rei da Síria faz guerra a Israel. O texto não diz que Israel e a Síria está em guerra. Não, ele está fazendo guerra a Israel. Ele está afrontando Israel. Ele está vindo contra o povo de Deus. Consultou com os seus servos dizendo, em tal e tal lugar estará meu acampamento. Os servos do rei da Síria disse, ok, estaremos lá para afrontar Israel. Eliseu falava para o rei de Israel, não vá por aquele lugar que o exército da Síria estará lá. O rei de Israel, no versículo 10, verificou. A Bíblia diz que ele verificava se, de fato, o exército do inimigo estaria lá naquele ambiente. E estava. Porque a palavra do profeta não caía por terra ao ser analisada. Eu não vou nem falar disso aqui mais. Ele está rindo. Então vocês sabem do que eu estou falando. O Eliseu dizia, então bora verificar. E era verificado. O que Eliseu falava era verificado. De fato estava lá. E uma coisa eu digo para vocês que estão estudando nessas faculdades comunistinhas. Eles vão criticar o evangelho, eles vão criticar a igreja, eles vão criticar a Bíblia, isso é normal. O anormal é você, 3 meses, 6 meses de faculdade, sair de lá dizendo, me desculpe. Errado é você sair de lá dizendo que se descobriu que agora não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus, que homossexualidade é normal. Eles vão se opor às escrituras. Errado é você sair de lá se opondo às escrituras. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristianismo não teme ser verificado. Eu desafio qualquer ateu, qualquer professor, me mostre uma religião verificável como o cristianismo, cientificamente, historicamente. Me mostre na história qual religião que olha para os homens e fala, leia nossos livros, leia a nossa história, vai em Roma, vai em Jerusalém, vai em Israel, vá na Europa, vá onde tu quiser. Lá vai ter base histórica de que Deus é Deus, Cristo é Cristo, e a igreja passou por lá. Única religião verificável é o cristianismo. Eliseu fala, e o rei de Israel, meu Deus do céu, o rei de Israel, que ele como rei, Eliseu como profeta, ambos são levantados por Deus para proteger Israel. E Eliseu diz, não vai por tal lugar que o exército está lá. O cabra, em vez de confiar na palavra do profeta, não, várias e várias vezes ele manda verificar. E a palavra do homem de Deus não cai por terra. Por quê? Porque quando a gente vive na verdade, a gente não teme ser verificado. Quem vive na luz do evangelho não teme ser perscrutado. Porque a gente está com a desculpinha agora, né? Olha para Jesus, olha só para Jesus. Não, tem que olhar para a gente mesmo. Por que não pode olhar para a gente? Quem é o corpo de Cristo na terra? Quem é a coluna e firmeza da verdade na terra? É a igreja, irmão. Teu filho tem que olhar para tu, macho, e falar, quando eu crescer quero ser igual ao meu pai. Tua filha tem que olhar para tu, irmã, e falar, quando eu crescer quero ser igual à minha mãe. Ou como alguém que meu pai admira, como alguém que minha mãe admira. De um jeito ou de outro, é a partir de você que está sendo estabelecido um modelo padrão para seus filhos. Não olha para mim, rapaz. O que Gideão disse em Juízes 6? Olhar para mim e fazer como eu fizer. O que Paulo disse à igreja em Corinto? Me imitem, pois eu sou imitador de Cristo. Versículo 10, as palavras de Eliseu são verificadas, sim, e são confirmadas. Aí o rei inimigo de Israel, no versículo 11, se turbou. Como é que cada local que eu coloco o meu acampamento, Israel não chega? Já sei, coisa de ímpio fracassado. Já sei, temos um traíra lá. Ou seja, olha o que está na cabeça dele. Tem alguém passando para Israel as nossas estratégias. Tem mesmo. Tinha alguém falando mesmo. Só que o que ele diz? Tem um traíra nosso lá. Olha como esses caras se acham. Tem alguém nosso lá. Eles só estão conseguindo escapar da gente porque tem alguém da gente lá. Quem foi que disse que a gente precisa? Isso é coisa
deles. Ah, isso aí é esquema, isso aí é coisa de pastores, isso aí é marmelada. Era Deus que revelava para o profeta onde ele ia colocar o exército dele. Mas é sempre assim. Os homens querem nos estabelecer como solucionadores de nossos problemas. Os homens querem olhar para o nosso crescimento e às vezes, eles, socialmente falando, eles dizem, a gente precisa estudar esse povo porque esse povo é estranho. Mas a gente fala há muito tempo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós somos dependentes da graça. Ele pensa que é alguém dele que está dando as estratégias deles para Israel. Olha a resposta de um dos seus servos no versículo de número 12. Não, rei, não é ninguém daqui que está indo para lá, não. É o profeta Eliseu que está lá em Israel. E ele faz o rei saber, não é só onde tu vai estar com o seu exército, não. Ele fala para o rei tudo que tu fala na recâmara de dormir. Até suas fofocas no quarto fechado, o Eliseu fala para o rei. Aí eu pergunto para a igreja que lê Bíblia, Eliseu é onisciente? Quem é que fala para Eliseu? O servo sem querer está evangelizando o rei. Rei, eles têm uma capacidade de conhecimento tão grande que as palavras que a gente conversou lá naquela recâmara, o rei lá já sabe. Aí o rei disse, tem um desse lá? Tem. Manda meu exército cercar a casa dele. Traz esse profeta para mim. Irmão, no versículo 8, ele monta um acampamento contra a nação. Por favor, toda igreja diga, contra Israel, um acampamento. Guarda isso. Agora olha contra Eliseu, uma pessoa, um homem, versículo 14. E o rei enviou para lá cavalos, carros e um grande exército. Um homem em comunhão com Deus é mais perigoso para o inferno do que uma nação inteira. E aí foram cercar a cidade por causa de Eliseu. O moço do homem de Deus se levantou cedo e saiu da tenda. Quando ele sai, o exército está cercando a cidade com cavalos e carros. Aí ele olha para o profeta e diz assim, ai meu senhor, o que a gente vai fazer? Aí Eliseu diz assim, fica com medo, não temas aqui, não fica com medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É claro, Eliseu está em paz porque ele já viu alguma coisa que o rapaz não viu. Versículo 17, Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. Quando Eliseu acaba de orar, versículo 17, o Senhor abriu os olhos do moço. Você já percebe que o texto está tirando Eliseu do foco. O foco aqui é Deus. É Deus quem fala a Eliseu o que o rei pensa. É Deus quem mostra para Eliseu que há um exército maior. É Deus quem abre os olhos de quem está com ele. Senhor, abre os olhos do moço. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte onde eles estavam estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu poderia estender a mão e dizer assim, Gamerra. Eliseu poderia orar como Elias, Senhor, manda fogo e mata, destrói esse exército, sim ou não? Aí eu faço uma pergunta só para quem está ligado. Eliseu orou contra o exército inimigo ou orou pelo seu servo? Profeta, olha o tanto de gente que veio prender tu, e tu está orando por um cara que não consegue ter visão espiritual. E a resposta de Eliseu seria, o maior perigo não é o exército contra mim. Alguém do seu lado sem visão é mais perigoso do que o mundo inteiro contra você. Que o mundo é contra mim, eu sei. Agora quem está do meu lado sente o que eu sinto? Está vendo o que eu estou vendo? Tem a mesma dependência que eu tenho do meu Deus? Eu não me importo com quem é contra mim. Eu quero saber quem está aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Senhor, não importa se eles estão contra mim, dá para quem está do meu lado a visão que eu estou tendo. Quando Eliseu acaba de orar por ele, ele diz, eu estou vendo um exército maior ao nosso favor, carros e cavaleiros de fogo.
Imagine o rapaz dizendo: agora eu entendi. O rapaz havia visto o exército. Eliseu, pela visão, olhou além do exército. Por isso que muitos falam, e a gente sabe disso, há uma diferença entre vista e visão. A visão é o que está a vista é o que está diante dos olhos. A visão, no sentido espiritual, é aquilo que vem da direção de Deus. É você enxergar conforme Deus está enxergando, irmão. E aí, meu irmão, não teve jeito. O exército está lá para defender Eliseu. Só a visão do exército celestial já deixou Eliseu tranquilo. Desceram a ele, o exército veio. Viram Eliseu orando por... Irmão, tu imagine o exército cercando a cidade inteira para prender Eliseu. E quando Eliseu sai da tenda, o líder do exército fala: olha ele lá, cadê ele? Aquele lá, aquele qual? Que está orando pelo outro. Identificaram Eliseu pela oração. Versículo 18: desceram a ele, o exército desceu das montanhas. E o texto diz que o exército de anjos estava, versículo 17, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu está aqui, ele olha assim, o monte está cercado do exército celestial. Eliseu já tinha visto que o exército de anjos era maior do que o exército da Síria, e eles desceram até Eliseu. Quando eles estão vindo contra o profeta, aí o profeta ora no 18, irmão, crente é estranho. O camarada que acabou de orar para Deus abrir os olhos espirituais de Geazi, ora para Deus fechar os olhos físicos do exército. Está no 18, Senhor, eu te peço, fere esse povo de cegueira. Aí o Senhor feriu todo mundo, ficou todo mundo cego. Os cavalos estão indo e eles estão cegos. O que você está vendo? Nada. Igual eu fui orar por uma irmã, fechei os olhos, meti a mão na testa. Eu acabei de orar, pastor, você ouviu alguma coisa? Eu disse: nada, eu fechei o olho. Nesse momento aqui, irmão, eles foram feridos de cegueira. E Eliseu trouxe eles para dentro de Samaria. Quando Eliseu os trouxe, Eliseu falou assim: não é este o lugar que vocês vieram, me sigam. Aí Eliseu os trouxe para o meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, no versículo 21, ele falou assim para o profeta Eliseu: podemos matá-los? Eliseu perguntou assim: isso aqui é regra de guerra, lei de guerra. Eliseu disse: você mataria os seus prisioneiros? A resposta é óbvia: não. Aí Eliseu está dizendo: se você não pode matar os prisioneiros que você trouxe com espada e arco, por que vai matar aqueles que eu os conduzia em paz? Quando esses camaradas estão dentro de Samaria, meu Deus do céu, presta atenção nisso aqui. Quando eles estão dentro de Samaria, Eliseu fala assim: não é para matar, é para fazer o quê? É para dar comida. Peguem pão, água e sirvam a mesa para eles. Eles já estão curados, no versículo 20, da cegueira. E Eliseu está na frente deles, só que eles estão no meio de Samaria. Vai fazer o quê, irmão? Nada, comer. Eliseu disse: coloca comida para eles. Quando todo mundo comeu, Eliseu os despediu: voltem para o seu senhor. E voltaram para o rei. Amém? Voltaram para o rei. Rei, o cara deixou a gente cego, depois descegou a gente, deu comida para a gente e não matou a gente. Versículo 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Samaria poderia matar todo aquele exército, mas Eliseu disse: não mata, dá comida, dá pão, dá água. Eles poderiam dizer: fomos bem tratados, experimentamos um milagre, fomos curados. Por quê? Porque para ser curado tem que ter doença. Então ele botou a doença e botou a cura. Experimentamos o milagre, ficamos cegos e voltamos a ver. Comemos um grande banquete. E agora? Vamos lá destruí-los. Deus operou no físico deles, mas não operou na alma. Eles viram milagres, eles viram a misericórdia, eles viram altruísmo, eles viram humildade, mas não nasceram de novo. Não adianta obra social sem evangelismo. Não adianta dar comida para pobre, roupa para pobre, sem evangelizar. Não adianta a gente cuidar do físico sem tratar na alma. Como não adianta eu só pregar, evangelizar e não matar a fome. Perceba, irmãos, que eles tiveram a misericórdia diante deles, a humildade do profeta, comida diante deles,
Mas agora eles vêm e cercam Samaria. 25, se prepare, por favor. 25, houve grande fome em Samaria. Houve o quê? Em Samaria, quem estava com fome comeu. Agora eles vêm e geram fome em Samaria. Eu mandei se preparar, não se preparou. Vou repetir. Eles entram em Samaria e comeram em Samaria. Agora eles cercam Samaria. Não entra mercadoria, nem sai ninguém para trabalhar, nem sai ninguém para comprar. Aqueles alimentados em Samaria agora geram. Se Deus não gerar em nós o novo nascimento, se Deus não tratar com o nosso coração, somos ingratos. Somos instrumentos de maldição para quem foi instrumento de bênção para nós. Geraremos prisão em quem nos gera liberdade. Geraremos morte em quem nos gera vida. Ingratidão, deslealdade é prova de que você não nasceu de novo. Você tem testemunho para contar, amém, glória. Você já viu muita coisa boa, amém, mas é a sua natureza que é ruim, não é as coisas que tu viu que são ruins. Geraram fome em Israel, ao ponto de, teve um momento que o rei estava andando em cima do muro, olhando o exército cercar a nação. Quem me ouve diz amém. Amém. E aí uma mulher disse, rei, me acode. O rei perguntou, como que eu vou te acudir se o próprio Deus não vai te ajudar? Como que eu vou te ajudar? Olha o nível que desceu o rei. É por isso que ele não tem autoridade, ele tem o governo. Porque só tem autoridade quem se submete à palavra de Deus. Ele olha para ela e fala assim, se Deus não te ajudou, como que eu vou te ajudar, mulher? O que você tem? Você está me incomodando? E ela fala, a minha amiga aqui falou comigo ontem, vamos comer o seu filho hoje e amanhã a gente come o seu. Aí eu permiti comermos o meu filho, mas hoje é o dia de comermos o filho dela, cozinhar e comer o neném dela, e ela escondeu o neném dela. Talvez você diga, cruz, credo. Hoje é do mesmo jeito. O quê? O estômago fala mais alto que o amor. O filho que veio do ventre vivo, agora volta para o ventre morto. O filho que deve ser alimentado pela mãe, agora se torna o alimento da mãe. Samaria, que alimentou esse exército, agora sente fome por causa desse exército. A falta de amor é prioridade. Perceba que desde a queda, a vida se torna banal para algumas pessoas. Quando o pecado entra no mundo, Caim mata o próprio irmão. E até hoje, em vários ambientes, os nossos pequenos são sacrificados em benefício dos grandes. Irmão, veja como esse texto é atual. Aí o rei, quando ouve essa mulher falar isso, olha o que ele diz, no 30, 31. Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu hoje ficar sobre ele. Diga misericórdia. Ele acabou de falar que vai arrancar a cabeça de Eliseu, irmão, tu da glória, é porque Eliseu não é teu nome, né? Olha o que ele fala. Hoje eu arranco a cabeça de Eliseu. Pergunta para mim, o que tem a ver? Quem chuta aí? Por que ele está ameaçando Eliseu? Quando eu li isso aqui, eu estava vindo para cá. Eu falei, não acredito nisso não. O que Eliseu tem a ver? Eliseu tem tudo a ver, irmão. É o mal de se intrometer na vida dos outros. Sabe para mim, por favor. É o mal de se intrometer na vida dos outros. Mas tem que se intrometer. Alguém comentou no meu Instagram esses dias, pastorzinho, parece que já me viu pessoalmente. Tu não ri não, tu é do meu tamanho. Pastorzinho, vai cuidar de sua vida. Eu respondi, se mantenha você na sua insignificância só de cuidar da sua. Eu fui chamado para me envolver na vida dos outros mesmo. Se você diz, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, tu é muito insignificante. A igreja foi chamada para se intrometer. É por isso que temos filhos do quarto. O menino só sai do quarto quando deve ir para a escola ou para gritar na porta, mãe, fome! E volta. E a mãe não se intromete, o pai não se intromete. É por isso que tem meninas mandando fotinha da coxa, das partes íntimas, para receber 10, 20 reais pelo WhatsApp, que o WhatsApp manda dinheiro, tá? E os pais não sabem, porque não se intrometem.
Eliseu fez para ele ameaçar arrancar a cabeça de Eliseu? Não deixou ele matar o exército. O exército tá lá, todo mundo seguindo. Aí o rei, manda matar Eliseu, bora matar Eliseu. Não, mata não. Senhor, abre os olhos. Os caras viram tudo. E agora? E agora? Comer. Vai dar comida pro inimigo. Uhum. Aí deu comida. E agora, Eliseu? Vai matar de bucho cheio? Não, manda voltar. Manda voltar. Voltaram! E agora o exército vem de novo, cerca Israel e gera fome em Israel. O rei diz, se ele deixasse eu matar, essa mãe não estaria aqui querendo comer o filho da outra. Ah, eu vou matar, eu vou arrancar a cabeça dele. Fulano, chega aqui. Pois não, rei, manda a espada, já está aqui, rei. Vai pegar o profeta e arranca a cabeça dele. Ah, tá, tô indo, rei. Não, eu vou com tu, eu quero ver esse negócio. Então bora, rei. E o cara tá indo atrás do assassino. Enquanto ele tá falando e seguindo o que vai arrancar a cabeça do profeta, o texto diz no versículo 32, Eliseu, assentado em casa com os líderes da nação, Eliseu olhou para os líderes e falou assim, ó, tá chegando aí o meu homicida. Aí os anciãos assustaram. Como assim o homicida? Ele acabou de mandar cortar minha cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Eliseu tá vivo ou tá morto? Tá vivo. O rei já tinha arrancado a cabeça dele? Então por que ele tá chamando o rei de assassino? Porque o que você fala te define. O que você fala a partir do coração. Se ele matou Eliseu no coração, ele já é assassino. É por isso que a Bíblia diz que quem odeia é assassino. Aí a gente diz, né? Lugar de bandido é na cadeia. E de assassino? No inferno. Ah, mas foi da boca para fora. Me mostra um versículo na Bíblia separando palavras de caráter. A Bíblia, Provérbios e a Bíblia, Efésios 5, não separa caráter de palavras. Suas palavras revelam o seu caráter. Trata de se arrepender. Trata de dar meia volta. Trata de pedir perdão pelas suas palavras. Volta atrás, explica, pede mais uma chance e pede para Deus lavar a tua boca. Boca suja, coração sujo. Palavras tortas, sua vida é torta. O rei só falou que ia matar Eliseu e não matou. Mas porque falou, Eliseu disse, meu assassino está chegando. Quando ele chegar, fecha a porta. O cabra acabou de ver um monte, no capítulo anterior, viu um monte de anjo. E cavalo e carro de fogo. Ele poderia brincar com o espiritual. Deixa vir, os anjos não me abandonam. Não, ele falou assim, ó, ele vai tentar entrar, não deixa entrar. Segura a porta. Fé não anula prudência. Fé não anula o seu esforço por segurança na sua família. Só falta tu agora abrir o Salmo 91 e deixar lá na porta pro bandido. Neemias guerreava com uma mão, Neemias construía com uma mão e a arma na outra. Fé não anula prudência. Eu fui lá na base missionária, Projetos Campos Brancos, tinha uma 12 desse tamanho. Falei, o que é isso, missionária? Hoje, pastor, se vier, leva no peito. Eu falei, e que tipo de gente vem? Ela disse, os pais que abusam das meninas e eu denuncio. Quando eu estou passando, fica me ameaçando. Deixa vir. Arma. O que Eliseu fala? Aqui, olha o que Eliseu fala no 32. Fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Ele vai tentar forçar, entrar para me matar. Mas como a gente está em maioria, quando ele forçar a porta para dentro, a gente força a porta para fora, empurra ele com porta e tudo. É o que Eliseu está falando no 32. Porque quem manda em anjo não é você, irmão. Os anjos são ministros de Deus ao nosso favor, não são ministros teus. Ah, eu tenho meu anjo. Tu é espírita, irmão? Cada bobagem que esses crentes ficam falando. A gente herdou muita coisa do catolicismo, irmão. Principalmente a falta de leitura da Bíblia. Estando ele ainda falando, o mensageiro desceu. E Eliseu e os velhos botou deles tudo para fora. Aqui tu não entra não, rei. Não, eu vou entrar, eu sou o rei. Aqui é a casa do profeta. Tu tem o governo, ele tem autoridade. Aqui tu não entra, rei. Aí o rei tenta pregar. O rei virou calvinista. Olha o que é que o rei fala. Esse mal veio do Senhor.
Aí Eliseu diz assim: ouça a palavra do Senhor. Amanhã vai ter farinha e cevada sendo vendida à vontade aqui na nossa nação. Sabe o que Eliseu está dizendo? Amanhã, esta mesma hora, vai ter comida de sobra. Eu estou encerrando já. Aí o camarada, o capitão do exército, olhou para Eliseu no versículo 2 e diz assim: ainda que Deus abra janelas nos céus, isso não seria possível. Eliseu estava nervoso, irmão. Olhou para o cara e disse assim: ó, isso vai acontecer, você vai ver com seus olhos, mas comer tu não come. Tu não vai experimentar do que Deus vai dar para quem tem fé. Meu Deus do céu, Eliseu fez os inimigos comerem, e agora o capitão do exército de Israel vai ficar com fome. Vai morrer de fome, literalmente. Morrer com fome. Aí os irmãos sabem a história. O que Deus fez para honrar a palavra do profeta? 4 homens leprosos olharam um para o outro e disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Vamos invadir o acampamento do sírio. Se eles nos matarem, morremos. Mas se eles nos deixarem viver, a gente come o que eles comem. É verdade, vambora. Não tem nada a perder, vambora. Enquanto os 4 iam leprosos, Deus, versículo 6, fez com que o exército ouvisse um ruído de carros e cavalos. Aleluia. Como o ruído de um grande exército. Deus trabalha no som. Deus trabalha com ruídos. Deus fez com que eles ouvissem um som. Eram 4 homens chegando, irmão. Leprosos ainda, dando bem devagar, porque desmanchava o corpo. Mas cada passo de fé, cada passo de atitude, eram passos de exércitos. Novamente, olha o que eles dizem: ei, vamos fugir, porque Israel alugou contra nós reis dos heteus e dos egípcios. Não era homens ajudando Israel, era Deus. Novamente eles pensam que eram homens, mas era Deus. Fugiu, o exército fugiu. Aí deixou comida, deixou arma, deixou tenda, deixou tudo. Os 4 leprosos chegaram, se alegraram, começaram a esconder. Olha, roupa boa, e escondeu. Olha, comida boa, e escondeu. Um deles olhou um para o outro e disse assim: peraí, gente, isso é injusto. A nação está morrendo de fome. E olha o tanto de comida que a gente tem. Vamos voltar lá e falar para o rei que o exército fugiu. E tem muita comida. Muita comida, muita comida. Falar para o rei. Por quê? Porque foi o rei que ouviu Eliseu dizer: amanhã vai ter comida de sobra. E eles então, como leprosos, voltaram doentes, só que com o bucho cheio, e gritaram aos porteiros no capítulo 7, versículo 11: tem comida! O rei se levantou de noite e disse: olha o rei, irmão, olha, eu disse no início da mensagem, eu estou encerrando agora, que reis e profetas eram os representantes de Deus, mas olha o nível desse rei. Eles sabem que nós estamos com medo, eles se esconderam para quando a gente chegar lá, eles nos matem. Vamos fazer o seguinte: manda alguém verificar. Sobrou 5 cavalos aí, manda 2. Aí mandaram 2 cavaleiros em 2 cavalos verificar se de fato o exército da Síria havia vazado. Foram verificar, foram até o Jordão, só tinha roupa, espada e comida. Voltaram: rei, é verdade, não tem mais ninguém lá. Olha isso, irmão. Então o povo, no versículo 16, saiu e saqueou o arraial dos sírios. Havia uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Puseram o rei colocou na porta da cidade o capitão, que falou aquilo para Eliseu assim: nem que Deus abra a janela do céu, vai ter comida para nós amanhã. Aí o rei disse: fica aí na porta para organizar as coisas. O povo atropelou ele. E ele morreu pisado. Ele quis passar por cima da palavra do profeta. O povo passou por cima dele. E a Bíblia diz assim: quando ele morreu, foi para se cumprir o que o profeta disse. Posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Eliseu deu comida para esse exército, sim ou não? Esse exército gerou fome em Israel, sim ou não? Repara. Israel ficou faminto, sim ou não? Mas Israel conseguiu comida, sim ou não? E a comida que Israel conseguiu era de quem? Do exército que comeu a comida deles. Deus não permitiu o exército vir para ter guerra. Eu ri, tu pode rir também. Deus só deixou o exército vir para devolver o que comeu.
natureza de vocês é ser ingrato. A minha não. Era Deus dizendo. Vocês estão pensando que Israel é bobo. Vocês estão pensando que se brinca com a cara do meu povo. Ninguém brinca com a cara do meu povo. Ninguém zomba do meu povo. Irmão, continua cuidando. Continua zelando. Continua amando. Não deixe que o mal mude a sua natureza. Podem fazer o mal a você, mas é você que decide se eles te tornarão tão mal quanto eles. Deus se responsabiliza em te recompensar. Deus se responsabiliza em devolver aquilo que o inimigo, ou o mundo, ou os ingratos pensam que roubaram ou destruíram de você. Fica em pé, por favor.